Este programa é livre para todos os públicos. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia. Evitava andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos Padre Evandro, Diácono Bruno, povo amado, povo querido de Deus, o que me chama a atenção na liturgia de hoje e que é uma realidade da nossa vida é que o bom, a pessoa boa, sempre incomoda aquele que pensa a maldade. O justo, como diz a primeira leitura, a presença dele sempre vai incomodar. Aquele que é bom de coração sempre vai incomodar aqueles que não estão sendo fiéis, vai incomodar aqueles que não estão lutando pelo bem comum, a presença daquele que é bom sempre vai incomodar aqueles que estão ao redor e levam a vida de qualquer jeito. Incomoda mesmo, e olha que da mesma forma como o livro da sabedoria na primeira leitura traz, e vão armar ainda ciladas para que o bom caia. Porque quantas vezes a gente já ouviu, né? A gente chega para dizer para alguém, ou para comentar com alguma pessoa: nossa, fulano de tal, olha como ele está sendo fiel, olha como ele está vencendo, olha como ele está seguindo bem. E diz: mas até quando? A pergunta vem dizer até quando? Porque daí já vem as desculpas, né? Porque ninguém é perfeito, porque um dia vai errar, e parece que fica esperando a pessoa errar, esperando a pessoa tropeçar para dizer: está vendo? Não era tão bom assim quanto as pessoas achavam que ele era. E aí a gente vai medindo a vida pelo julgamento, ou também por se nivelar por baixo. Se nivelar por aquilo, pelo erro, e se deixar levar pelo erro, do que se deixar levar pela própria verdade, ou mesmo por aquilo que torna o nosso coração bom. Por isso a liturgia de hoje vem nos convidar a testemunhar a nossa fé, e vem nos ajudar e nos convidar a testemunhar aquilo que a gente acredita, não somente com as palavras, mas com a vida, deixando transbordar em nós aquilo que o Senhor já tem revelado a partir dos dons que Ele nos concedeu e a partir daquilo que Ele já inspirou o nosso coração. E como nós vamos descobrir isso? A partir da intimidade de coração, da intimidade da boa convivência, a intimidade de quem cultiva uma amizade com Jesus. E olha, a resposta do Salmo, ela é muito bonita, mas padre, é muito difícil hoje se manter fiel diante de tantos contravalores que nós encontramos na sociedade, diante de tantos contravalores que nós encontramos ao nosso redor, diante de tantos contravalores que nós vemos ao redor da nossa casa e às vezes até dentro de casa. Mas nunca se esqueça do coração atribulado
Deus está perto. Do coração que sofre por lutar pela verdade, Deus está perto. Do coração que está sendo perseguido por causa da verdade, Deus está perto. E em outro momento, Jesus termina o Sermão da Montanha dizendo: felizes quando vos perseguirem e vos maltratarem por causa do meu nome, porque será grande o vosso tesouro no céu. O que nós precisamos é ter coragem de, como Jesus, no Evangelho proposto hoje, mesmo diante de tanta perseguição, continuar firmes e fortes diante da fé que nós professamos. Porém, seremos firmes e fortes a partir do momento que temos a coragem de viver essa amizade e essa experiência íntima com Jesus. Ou então, nós vamos permanecer como os mestres da lei e os fariseus, duvidando, estando diante de Jesus e duvidando da presença dele, vendo os sinais, vendo as curas acontecendo, vendo a graça acontecendo, vendo a conversão acontecendo ao nosso redor e sempre duvidando. Mas será que é mesmo Jesus? Será que as autoridades já reconheceram? Será que ele realmente é o Messias? E veja que aqui os próprios mestres da lei do Evangelho dizem assim: esperam que as autoridades reconheçam, porque eles não têm o coração aberto para poder fazer uma experiência e realmente entenderem se é Jesus ou não. Aí não tem como não recordar um vídeo do Dom Henrique Soares, em memória, que passa pelo Instagram há muito tempo, e ele um dia pregando e diz assim: olha, quem não reza, e não importa se é padre, não importa se é irmã, não importa se é pai de família, não importa se é mãe de família, não importa quem seja, quem não reza é ateu. Quem não reza não cultiva a fé, não vive a fé. Porque para viver a fé é preciso rezar. E rezar é o caminho que nós temos para conhecer Jesus. Como eu quero viver a minha fé? Como eu posso dizer ser um bom cristão? Como eu posso dizer ser alguém que segue a Jesus Cristo se eu não rezo ou se eu não cultivo uma amizade e se eu não cultivo a minha fé? Nós hoje temos acesso à informação com muita facilidade e a gente passa horas e horas estudando intelectuais, seguindo pessoas de renome e ouvindo muito sobre o conhecimento que está à nossa volta, mas muito pouco a respeito da nossa fé. E aí a gente fica esperando que os outros nos digam em quem a gente deve acreditar ou não. Gente, é o tempo de testemunhar, é o tempo de vencer, é o tempo de ir ao encontro de Jesus e conhecer Jesus com nossas próprias forças, com o nosso conhecimento e com o nosso coração. Ou até quando nós vamos viver esperando, sem esperança nenhuma? Até quando nós vamos ficar parados na margem e ficar duvidando de todos que estão à nossa volta e, como diz o ditado, duvidando de Deus e todo mundo? Porque aqueles mestres da lei duvidavam realmente de Jesus. Diante de Jesus, diante daquele que anunciava a palavra e a sua força tinha tanto poder, a sua palavra tinha tanta força, tinha tanto poder, que cativava o coração, enchia o coração de tantas pessoas, multidões se reuniram para seguir Jesus pela sua palavra, e aqueles mestres da lei estavam com os olhos fechados diante da pessoa de Jesus. Quanto mais duvidarmos, quanto mais ficarmos esperando somente de forma ociosa, nós não vamos conhecer a Jesus. Sim, é exigente conhecer Jesus, não é tão fácil como a gente pensa. Ou a gente se debruça sobre a palavra, sobre a nossa oração, sobre as propostas quaresmais, por exemplo, de jejum, oração e caridade, ou a gente vai ficar só esperando. Outro caminho que nos facilita o conhecimento de Jesus, que às vezes, dependendo como compreendido, vai facilitar o conhecimento
a Jesus é se deixar conduzir e tocar pela misericórdia. Muitos corações não tocam a Jesus, uns por causa da arrogância, como os mestres da lei, como eu havia falado agora, da postura deles de duvidar sempre e achar-se donos do conhecimento, e a outra é pelo viés da misericórdia. Quantos que não se aproximam de Jesus por medo e por vergonha? Não se aproximam mais da igreja por medo e por vergonha? Quantos não testemunham mais a fé por medo ou por vergonha? Vergonha de quê, padre? Ai, padre, mas isso que eu fiz é tão feio, o pecado que eu cometi é tão errado, o pecado que eu fiz me torna uma pessoa muito má, então não sei se Deus vai me perdoar ou se Deus vai me acolher. E aí eu vivo relutando diante da fé, vivo relutando para buscar a confissão, vivo relutando porque a pessoa que vive em pecado, por mais que ela tente cultivar uma vida de oração, ela não consegue, porque ela se sente nunca merecedora da graça que Deus tem para lhe dar. E a graça que Deus, é como se você ficasse debaixo de uma cachoeira, Deus continuando derramando graça, e você com guarda-chuva debaixo da cachoeira, não se deixando molhar pela água e pela graça que desce. Porque o pecado vai criando, vai alienando a cada um de nós, não permitindo que a gente faça uma experiência profunda do seu amor, e aí a gente vai vivendo à margem, porque eu não me sinto digno de chegar até Jesus. Porém, deixa eu contar para vocês, nunca será por merecimento, nunca será por dignidade, sempre será por graça e por misericórdia, por Deus que acolhe a miséria do nosso coração. E por isso no tempo da quaresma é o tempo de pedir perdão, é o tempo de se reconhecer pecador, para poder tocar a essência do coração de Jesus, que é amor. Amor que me ama quando eu mereço, quando eu me porto bem, quando eu sou fiel, mas amor que me ama quando eu não mereço, que continua a me amar quando eu erro, que continua a me amar quando eu pequei, que continua a me amar quando eu fiz tudo errado. E talvez o constrangimento desse amor é que não nos permita a nos aproximar de Deus e conhecê-lo melhor, porque às vezes a arrogância e a presunção são como a prepotência, são como barreiras que nos impedem de dar esse passo. E aí nós não testemunhamos mais e nós não vamos mais ao encontro de Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Olhe com sinceridade para o teu interior. Olhe com sinceridade para a tua vida e apresenta a Jesus. Está na hora de não mais duvidar, está na hora de acreditar. Está na hora de abrir o coração e não mais julgar se é merecedor ou não. Está na hora de se deixar amar por Jesus. Ele quer acolher as nossas misérias e com seu coração nos curar e nos transformar. E não tem outro caminho de Deus fazer isso através de nós, sem a gente permitir que Jesus venha ao nosso encontro e sem que a gente vá ao encontro de Jesus. Por isso, fecha um pouquinho os seus olhos e com sinceridade olha para dentro do teu coração. E nesses poucos minutos, poucos instantes que nós temos, faça uma oração sincera agora diante de Jesus. Faça uma oração verdadeira agora diante de Jesus. E apresenta teu coração a Ele. Apresenta para Ele, inclusive, a dureza com que você tem vivido a sua fé, a dureza que você tem vivido com os seus irmãos, a dureza com que você tem apresentado aqueles que estão à sua volta, você tem criticado aqueles que estão servindo nas pastorais, talvez tenha criticado aqueles que estão doando o seu tempo ao Senhor, talvez tenha criticado aqueles que estão sendo fiéis, esperando que eles caiam para dizer bem feito, ou talvez você esteja tão necessitado de misericórdia, se sentindo tão pecador, tão pecadora, que está com medo e vergonha de ir ao encontro de Deus. Hoje é o tempo do resgate. Hoje é o tempo da volta. Hoje é o tempo da mudança de vida.
Hoje é o tempo de reconhecer Jesus como teu Senhor. Hoje é o tempo de abraçar a fé com a vida e testemunhar, não só com a boca, com as palavras, mas com o coração, com as mãos, com o nosso jeito de ser, que Jesus está vivo. As pessoas devem olhar para nós e, ao contemplar o nosso olhar, contemplar o nosso jeito de caminhar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de ser, e perceber Jesus. Como é agradável chegar perto de pessoas que nos trazem paz. Como é agradável chegar perto de pessoas que são leves e que vivem pela fé. Tem muitos problemas, estão atribuladas diante de tantas situações que a vida lhe colocou, diante de doenças, diante de situações no trabalho tão duras, diante da necessidade hoje material, da necessidade de saúde, mas que você percebe uma paz, porque elas sabem e têm consciência que mesmo diante do coração atribulado que elas têm, o Senhor está perto. Viver uma vida na graça de Deus não significa não ter problemas, significa saber por que você está lutando e com quem você está lutando. O Senhor nunca desistirá de nós, o Senhor nunca desistirá de você, o Senhor nunca desistirá de mim. Ele é Senhor da nossa vida e por isso, do nosso coração atribulado, Ele está perto. Teu coração está atribulado hoje? Nessa manhã de sexta-feira, apresenta teu coração atribulado ao Senhor, apresenta teu coração machucado a Ele e sela um compromisso de a partir de hoje você testemunhar com a sua vida o amor misericordioso, terno e eterno desse Deus que não desiste de nós.